Gente, vamos infelizmente agora falar do caso da menina estuprada que engravidou. Ontem houve uma confusão na porta de um hospital no Recife e o Vini vai contar essa história pra gente. Um grupo anti-aborto protestou neste domingo em frente a uma clínica médica em Recife contra a interrupção da gravidez de uma menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio. Nas imagens divulgadas pelas redes sociais, os manifestantes fazem uma roda de oração e ofendem o médico responsável pelo procedimento. Em um dos trechos, é possível ver uma tentativa de invasão à unidade de saúde. Eles diziam querer salvar as duas vidas. A ativista Sarah Winter, que teve o bloqueado no Twitter pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, chegou a publicar numa conta alternativa a identidade da menina e o hospital em que ela estava internada. Durante o dia, um outro grupo formado por mulheres se mobilizou em frente à clínica a favor da vítima de estupro. Houve bate-boca e confusão. Eles estão rezando para uma menina de 10 anos de idade parir. O caso da menina de 10 anos foi identificado pelas autoridades de São Mateus, no Espírito Santo, no último dia 8 de agosto. A criança contou à polícia que sofria abusos de um tio desde os 6 anos de idade. O homem de 33 anos teve a prisão decretada e até o fechamento desta reportagem estava foragido. A autorização judicial para o aborto foi concedida pelo Ministério Público, porém, um hospital de Vitória alegou motivos técnicos para não realizar o procedimento. A Justiça, então, determinou a ida da menina para outro estado. O Conselho Nacional de Justiça pede informações sobre a ação judicial. A legislação brasileira permite a interrupção da gravidez para vítimas de estupro e também em casos de risco de morte para a mãe e feto anencéfalo. Paulinha, por motivos óbvios, eu faço questão de te ouvir antes de todo mundo. Tem tantos dados muito tristes relativos a isso, né? Não só desse caso específico. Eu estava dando uma olhada no Twitter, o Pedro Duran postou aqui, sobre estupros de vulnerável, nada a se comemorar em São Paulo. Em junho foram 647 casos, 7% a mais do que o mesmo mês do ano passado, 25% a mais do que maio, 35% a mais do que abril. Num 2020 de quarentena, 3.780 crianças e pessoas que não podem se defender foram vítimas desse crime no estado de São Paulo. A Janaína Lima, que é vereadora aqui de São Paulo, do Partido Novo, postou o seguinte: por hora, 4 meninas de até 13 anos são estupradas no Brasil. 66.041 notificações de estupro no país em 2018. 53,8% dos casos, vítimas eram garotas de até 13 anos. Isso sim deveria te causar revolta e protesto. E assim, é permitido por lei, essa menina já teve a vida devastada e ainda está acontecendo tudo isso para marcar ainda mais essa coisa horrorosa que a gente tem que enfrentar como sociedade. Em vez de enfrentar junto, a gente está dividido, não exatamente em favor da vítima. Adriles. Aborto é a interrupção da vida de uma criança. Ponto. Mas você obrigar uma criança de 10 anos a gestar, a criar, a amar o fruto de uma violência sistemática, desde quando ela tinha 6 anos até 10 anos, é massacrar também, é matar em vida uma criança de 10 anos. A prioridade nesse caso seria da pessoa que já está, diz a lei, né, já está viva, a criança de 10 anos. Até porque também, além do fato dela ter muito nova, ser uma pessoa abusada, massacrada, uma gestação para uma criança de 10 anos é uma gestação de risco e de altíssimo risco, ou seja, o aborto é previsto na lei. Agora, não há nenhum tipo de solução fácil nesse sentido, né? A prioridade seria da consciência da mãe, mas aí outro problema, que consciência tem uma criança de 10 anos que sistematicamente foi violentada, abusada, massacrada, estuprada desde os 6, para saber se vai ou não criar uma filha. Provavelmente essa criança não tem nem consciência do que está acontecendo.
e vai reverberar os abusos, os sintomas do massacre que a cometeram de maneira muito clara mais na frente, né? Ou seja, não há solução que não seja cruel nesse caso, não há solução que não seja terrível nesse caso, porque um feto de 6 meses é uma criança. É uma criança, é um feto, é um ser vivo, tem cabeça, tronco e membros. Não é um simples embrião. Ou seja, não há nenhuma solução que não seja terrível. Terrível é a solução fácil de não perceber as nuances, as inúmeras nuances, aliás, trágicas desse caso. Terrível é você jogar pedra, chamar as pessoas de assassinas, sem perceber o lado da criança. Terrível também é você aplaudir um aborto, um assassinato de um feto também, como se fosse uma vitória da liberdade. Ou seja, não há nenhuma vitória nesse caso. Nenhuma. Há uma decisão responsável e responsável por uma coisa extremamente doída, que foi a decisão pelo aborto de uma criança para preservar outra criança. Esse caso, Paulo, ele revela muito mais como, sobretudo na reação das pessoas, o fanatismo deixa o Brasil cego, sectário, sem nenhum tipo de empatia real pelas pessoas, sem considerar as ambiguidades morais de um caso tão complexo como esse. Todo fanatismo é estúpido, é imbecil, é idiota. Joel. Vamos lá. Bom, como já disseram aqui, uma menina de 10 anos, vítima de estupros, uma gravidez proveniente de um estupro, portanto amparada pela lei. Além disso, pelo fato dela ter 10 anos, ser uma criança, é também uma gravidez de risco. Uma gravidez que coloca em risco a vida dessa menina, portanto, duplamente amparada pela lei, que também permite o aborto em caso de risco da vida para a mãe. Você tem tanto ela quanto a família dela querendo esse aborto, querendo buscar o aborto. Nesse caso, elas estão completamente dentro do direito que tem que ser assegurado a todo cidadão brasileiro, conforme a nossa lei. Eu acho importante não transformar uma discussão sobre o que aconteceu ontem como se fosse apenas uma discussão sobre se a pessoa concorda ou discorda com o aborto. Eu digo o seguinte, claro. Ok, você por algum motivo religioso é contrário ao aborto, mesmo nesse caso, ok, perfeito, é a sua consciência, a sua crença. Agora, você é a favor de submeter esta menina e a família dela e os médicos a uma tortura ainda maior do que eles já estão vivendo, indo lá gritar palavras horrorosas, fazer manifestação. Quem faz isso não é porque é contra o aborto. Se a pessoa for genuinamente contra e reconhecer a gravidade desse caso, ela pode continuar contra na consciência dela, ela pode fazer uma oração no quarto dela para a finalidade que ela quiser. Agora, quando ela vai para lá protestar, essa pessoa está agredindo, assediando, torturando a família, a menina. São pessoas desprovidas de qualquer compaixão. Não tenho a menor dúvida que não valorizam de jeito nenhum a vida humana como dizem valorizar. Pelo contrário, elas estão ali justamente destruindo ou ajudando a piorar ainda mais a vida de alguém tão vulnerável como essa menina. Então é uma ação injustificável mesmo para quem é contrário ao aborto. Por isso eu acredito, olha, nessa história eu quero ver punidos. Primeiro, evidentemente, o estuprador e também aqueles que ajudaram a promover e a organizar um ato de malfeitores tão agressivos e tão contrários a qualquer compaixão humana, como foram esses protestos anti-aborto na frente do hospital. Eu digo o seguinte, mesmo você que é contrário ao aborto, você deveria contundentemente condenar o que foram essas manifestações monstruosas na porta do hospital. Olha, eu queria falar um pouco também sobre esse assunto, até como um pai de uma menina, Helena, que completou aí 1 ano de idade há pouco tempo. É uma coisa assim que eu acho que a gente não consegue decifrar, nem pensar, nem talvez colocar realmente a imagem na nossa frente de um tio abusando uma criança desde os 6 anos de idade. E o pior de tudo dessa história toda é a gente enxergar o que virou a sociedade brasileira. A sociedade brasileira virou aquilo mais nojento que a gente possa enxergar, aquilo mais nojento que a gente possa interpretar, de gente que coloca os seus interesses políticos acima da vida, seja do bebê que estava pelo menos dentro da barriga daquela criança e da própria criança. O que esses grupos fizeram é absolutamente nojento. Eu tenho nojo
de gente assim. É algo que a gente enxerga e fala, meu Deus do céu, a que ponto um ser humano consegue chegar? Vocês realmente acham que essas pessoas que foram na porta do hospital ou para defender o aborto ou para ser contra o aborto estão se importando mesmo para a vida da criança? Quem se importa para valer com a vida da criança vai ajudar a polícia a encontrar esse vagabundo que estuprou, vai fazer de tudo para que esse cara fique na cadeia para o resto da vida, vai tentar batalhar para aprovar a castração química num sujeito desse. Um cara asqueroso, imundo, não tem outra palavra para uma pessoa que comete um crime desse. Se você se importa realmente com a vida dessa criança, a sociedade brasileira tinha que estar unida, fazendo uma vaquinha, proporcionando qualquer coisa, porque a vida dessa criança vai precisar de muita ajuda. Mas muita, não é pouca. A vida dela está destruída, está destroçada. E vocês aí, seus vagabundos, ficam querendo discutir se o Bolsonaro tem razão, se o fulano tem razão, se o ciclano, porque é coisa política, porque não é. Vão pro inferno. Enxerguem a gravidade da situação. Há uma vida em jogo. E não é a vida apenas do bebê, é a vida da criança. Um pouco mais de compaixão, um pouco mais de empatia na sociedade vai fazer muito bem ao brasileiro. Bom, gente, vamos tentar ter forças aqui para seguir. O nosso produção me pediu para eu ler um tweet aqui. É do MG_OP. Sobre esse assunto nem gosto de ficar pensando muito. Me imagino com 10 anos o que eu fazia e a inocência que eu tinha das coisas, e imaginar o que essa criança passou é difícil demais. É isso aí. Bom, turma, Josinho, Adriles, Paulinha, desculpem o desabafo aí, é que realmente a gente fica olhando para isso e é nojento, de verdade. Eu não tenho outra palavra para falar uma coisa dessa.